Sander, já estamos ao vivo, Sander? Sim. Ok, vamos iniciar então. Boa tarde, meu nome é Mercedes, sou estudante do mestrado profissional da UFMG, sou professora de História da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e integro a gerência das relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação. Essa gerência coordena, juntamente com as gerências, com as referências das diretorias regionais, os núcleos de estudos das relações étnico-raciais da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Mais uma vez, queremos saudar e dar as boas-vindas a todos e todas que acompanham esse nosso seminário internacional, interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil, olhares, traduções e experiências com a América Latina. Esse seminário ele se apresenta como a culminância do projeto de mesmo nome, que está entre os 26 projetos latino-americanos aprovados pela Cátedra da Unesco, Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes, dentro de seu programa A Erradicação do Racismo em Ensino Superior, que tem como objetivo promover debates e reflexões sobre essa temática e produzir, a partir desses encontros virtuais, materiais que circulem entre as instituições de ensino superior da América Latina. Esse projeto está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação, Doutorado Latino-Americano e a Escola de Educação Básica e Profissional, EBAP, em parceria com os Núcleos de Estudos das Relações Étnico-Raciais da Rede Municipal de Belo Horizonte e o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, MUQIFO. Dando prosseguimento às nossas atividades, que iniciamos, hoje pela manhã, nós teremos agora a conferência inaugural que abre as mesas temáticas desta tarde. Nossa convidada para proferir essa conferência, a professora doutora Maria Aparecida da Silva Bento, conhecida como Cida Bento, trabalhou como professora da educação básica. É psicóloga com mestrado em psicologia social pela Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Atuou na década de 1980 no Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e, em 1990, fundou, com Ivaí Augusto Alves dos Santos e Édio Silva Júnior, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, no qual ela atua hoje como diretora executiva. Tem analisado nos últimos anos a discriminação nos processos seletivos no ambiente de trabalho e as fragilidades dos programas de equidade de gênero que não têm sido bem-sucedidos para a inserção das mulheres negras no mundo empresarial. Na sua atuação, um dos programas que tem sido realizado por ela desde 2002 no CERT é o Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, que tem como objetivo fortalecer e apoiar financeiramente projetos de pesquisas que contribuam para o avanço de uma educação básica e equânime. Aqui faço um parêntese que o CERT ele é muito conhecido e muito querido em nossa rede municipal de educação de Belo Horizonte e do qual muitos e muitos dos nossos professores e professoras têm participado. Cida Bento integra ainda o Fórum Permanente pela Igualdade Racial e da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Em 2015, foi considerada pela revista The Economist como uma das profissionais mais influentes no mundo, uma das 50 profissionais mais influentes no mundo, no campo da diversidade. No mundo acadêmico, seu trabalho é reconhecido pela crítica profunda que é feita à invisibilidade do racismo institucional, não só nas organizações do trabalho, mas também nas do poder público. Então, é emocionada que eu tenho a honra de passar a palavra para a professora Cida Bento, convidada pelo nosso querido professor Luiz Alberto, ao qual nos confessou que essa mulher é uma das mulheres que o formaram e pela qual ele tem a máxima admiração. Então, professora Cida Bento, referência e inspiração para todas e todos nós, eu a convido para proferir a sua conferência, que leva o título O Lugar da Branquitude, Racialidade Branca no Racismo Institucional, Invisível, mas Eficaz.
Após a fala da professora, nós vamos abrir para interação com os participantes via chat. Desde já agradecemos a equipe que está aí apoiando no chat e também os intérpretes de Libras. Professora, fique à vontade. Está me ouvindo bem? Sim. Sim? Sim. Eu queria cumprimentar todos e todas que estão, todos que estão aqui conosco hoje, dizer que eu tenho estado com a agenda muito atropelada, como muitas de nós nesse ano tão desafiante que estamos vivendo, mas que, vindo da UFMG, que né, eu tenho pessoas tão queridas aí, vindo de Minas Gerais, de onde saiu meu pai, de Januária, há décadas atrás, e também em Belo Horizonte, que eu inicio o meu primeiro trabalho por dentro de instituições, e a partir dele eu começo a trabalhar essencialmente com brancos, porque brancos são aqueles que estão incluídos, mas eu começo primeiro em Belo Horizonte, e no ano de 1995, 6, que acho que era o Patrucci, que era a liderança governamental, e aí Benilda, Patrícia Santana, a Cida, tantas companheiras naquela época, a gente inventou tanta moda para começar a trabalhar por dentro da instituição, esta questão da equidade racial. Então, isso tem uma marca muito grande, Minas e Belo Horizonte, na minha história pessoal e na minha história profissional. Eu acho que eu gostaria de começar dizendo que branquitude, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo como importante trabalhar esse tema. Me lembro que Kabengele, na banca de doutorado, me perguntou por que era importante trabalhar esse tema, e quanto mais o tempo passa, mais eu acho importante, provavelmente porque trabalho essencialmente dentro de instituições. Nesse exato momento, a gente deve estar em torno de 25 instituições simultaneamente trabalhando, instituições que dizem: nós estamos querendo ampliar a diversidade, ampliar a equidade racial e de gênero, e queremos desenhar planos, fazer diagnóstico na nossa instituição. Então, eu acho fundamental colocar o branco na história. E o branco não está na história se os intelectuais negros, o movimento negro, a história que nós contamos não os coloca. Então, eu sempre lembro das minhas dinâmicas de grupo no movimento sindical, que, perguntados sobre o que é ser branco, branco sempre dizem talvez agora mais dificilmente, mas até então, naquela época, lá 30, 25 anos atrás, diziam: é um ser humano como outro qualquer. E os negros sempre tinham algo a dizer sobre qual é o significado de ser negro. Então, essa neutralidade da branquitude sempre me chamou a atenção. Também, mesmo quando eu estou num território de esquerda, que está buscando, da esquerda branca, que está buscando avançar na sua compreensão da equidade racial, há sempre uma perspectiva de pensar a realidade atual relacionada com a história do Brasil de escravidão, mas o branco nunca se coloca nisso. Então, assim, alguns temas foram muito recorrentes ao longo do tempo para pensar a branquitude. E hoje em dia eu diria que eu com muita frequência trago a questão da herança, herança negra, herança branca, herança indígena na nossa sociedade. Então, se colocar nessa história e se ver
objetivo e subjetivamente, ocupando lugares hoje sociais relacionados com essa história. Então, quando alguém diz os negros vivem essa situação, a criança negra vive essa situação, determinada situação, porque por conta do seu passado de escravizada, é sempre importante lembrar, e as crianças brancas e as pessoas brancas vivem essa condição de ser liderança em todas as instituições que nós temos, do executivo, do legislativo, do judiciário, das empresas, das universidades, dos postos de saúde, da sociedade civil, também como uma herança do período, de toda a história do Brasil, de uma história de supremacia branca. Eu entendo a branquitude, trabalho com este conceito como um conceito profundamente ideológico, naquele sentido que é coração da ideologia, que é afetivo, emocional, que é irracional, que tem um grau grande de irracionalidade, em que, quando você estuda a colonização e estuda como se constitui o conceito de branco e de negro ao longo da história, como é que o negro foi sendo colocado, desde lá da colonização europeia, com aquele outro que podia ser sequestrado, aquele outro que podia ser escravizado, aquele outro que poderia trabalhar sem usufruir do recurso que deveria vir do seu trabalho, da remuneração que deveria vir do seu trabalho, aquele outro que teria uma religião cristã, obrigatoriamente, né? Aquele outro que seria sempre mostrado como inferior, e isto não é uma coisa gratuita, porque, como diz, eu gosto muito do Eduardo Said, quando ele diz que a identidade branca ela ganha muito quando ela inferioriza o negro e, em contraste com o negro, se coloca. Então, quando você olha desde ali da colonização europeia, passando por toda a história, você vê essa construção deste outro negro simbólica e concreta, objetiva, aparecendo nas estatísticas, mas quanto mais o branco entra nessa história, e pergunta hoje, principalmente depois do Floyd, o que eu, como antirracista, posso fazer, aí mais é possível ele ampliar sua consciência, mas ainda é difícil para ele se ver como parte dessa história, dele ver a situação que ele vive hoje e que o seu grupo vive hoje como parte de uma história de expropriação de outro grupo. Né? Então, eu trabalho com o conceito de branquitude, pensando o processo de construção desse lugar de privilégio, de saber, de beleza, de competência, em oposição a este outro lugar de um grupo que é inferior e é um grupo que pode ser subalternizado. Né? Eu trabalho com este lugar de branquitude como um lugar que tem uma dimensão estratégica, aquela que ajuda o segmento branco a permanecer nas lideranças das principais instituições brasileiras e nos lugares de tomada de decisão, de vanguarda, de científicos, tal. Então, tem uma questão estratégica aí de se manter neste lugar, e a resposta às cotas nas universidades ela é uma prova disso, que é que os negros vêm fazendo neste lugar que é nosso. Então, você tem uma dimensão estratégica, mas você tem uma outra dimensão que dizem que uma mentira repetida 20 vezes, ela vira uma verdade. De tanto se repetir historicamente que o segmento branco é a referência, é o universal, ele também se entende assim. Né? Memmi e Frantz Fanon trazem muito essa questão de que o branco se sabe herdeiro de uma usurpação. Eles se sabem.
mas ninguém pode conviver com com essa dimensão anti-humanitária, condenável na sua identidade. Então, vai traduzir isso de uma outra maneira, vai permanecer usufruindo dos privilégios, mas vai traduzir isso de uma outra maneira que nas instituições, principalmente nas empresas, ganha o nome de mérito, meritocracia. Assim como quando as cotas entraram, as pessoas perguntaram, é preciso ter mérito para entrar? Na empresa, quando a primeira discussão que você tiver sobre preciso ampliar a presença negra nessa empresa, as pessoas dizem, é verdade, é preciso, mas precisa ter mérito, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, é preciso ter competência. Então, este discurso que transforma privilégio em mérito, ele faz parte desta outra dimensão que não é estratégica, mas que faz com que segmentos brancos e negros muitas vezes naturalizem este lugar social onde estão. Mas tem uma terceira dimensão que eu também quero trazer, que as pessoas me ouvem falar sobre isso, e eu não posso deixar, que ela é profundamente emocional, que é encontrar no negro o depositário daquilo que está em todos nós humanos, brancos, negros, indígenas, orientais, que está em todos nós, mas encontrar aquele bom depositário para aquilo que eu não aguento, que eu não lido, a minha agressividade, a minha sexualidade, a minha dúvida, a minha fraqueza, e eu poder depositar naquele outro grupo. E aí, nesse sentido, branquitude, eu sempre trabalhei dentro de um conceito que eu ainda gosto muito, acho muito interessante, que é o da personalidade autoritária, que vem que eu entendo do grupo que tem uma produção mais robusta sobre preconceito e discriminação, que é um grupo que inicia o seu trabalho na Alemanha no período do nazismo, vai para os Estados Unidos exilado. Você tem mais ou menos 60 anos de uma intensa produção. E é muito interessante quando você pode ver todas essas dimensões do construir o outro a partir daquilo que eu nego em mim mesma, em mim mesmo. Então, eu acho que essas dimensões, a dimensão de lidar com um lugar de branco, como um lugar que precisa ser mantido, para que eu olhar para um lado, para o outro, para cima, eu encontre meus iguais brancos e nós decidamos juntos como caminham as instituições e a sociedade é um ponto. Este lugar como um lugar que fortalece a autoestima do meu grupo, né? É bom para o meu filho, para o meu sobrinho ver que quem está com a caneta na mão é branco. Este lugar é profundamente emocional que tem de jogar sobre o outro aquilo que em mim mesmo eu não tolero. Então, é muito interessante os estudos da personalidade autoritária, quando eles se desdobram, eles falam da condição humana como uma condição que é difícil para um determinado grupo que se enclausurou, naquilo que guarda a nossa força, ocultando aquilo que guarda a nossa força, como a nossa agressividade, nossa sexualidade, nossa liberdade, nossa solidão. Este grupo ele perde, eu diria, perde em vida.
Então, quando os estudos vão avançando no caminho da personalidade autoritária, vai trazer exatamente branquitude enquanto uma dominação, uma supremacia, o colocar o outro num lugar de inferioridade enquanto uma forma de se proteger dos desafios da condição humana, do medo. Branquitude tem na sua base o medo do outro, o medo da força do outro, o medo do que eu não conheço no outro, o medo da sexualidade que eu não reconheço em mim e que naquele outro aparece tão naturalmente. E em tudo aquilo que a minha fantasia pode jogar sobre o outro. Então, branquitude é não nomeada, por isso sempre foi muito mais fácil discutir as relações entre brancos e negros como um problema negro, e seja aquele racista que vai discriminar, ou seja aquele antirracista que quer promover equidade, ambos estão olhando para o negro, nenhum deles olha para o branco. Né? E também isso me chamou a atenção em Florestan Fernandes, quando ele traz essa questão e que eu vejo se repetir. Né? Quer dizer, tem um problema negro, o que eu posso fazer para ajudar nesse problema negro? A primeira coisa que você pode fazer é se colocar nessa história, ser parte dessa história. Né? Então, trabalhar branquitude, pensar branquitude sempre teve, na minha história, foi passando tudo que fui fazendo no CERT, na universidade, a bibliografia, não sei como dizer, adequada, mas aplaudida para você trabalhar na psicologia social, que é essencialmente europeia. E há uma arrogância na universidade de onde eu venho, que a USP foi a última a se abrir para cotas, né? Há uma arrogância de que todo saber é aquele, então os negros que entram lá têm que se adequar àquele saber e produzir a partir dali. Então, se você traz um saber, eu sou uma pessoa que venho estudando psicologia africana, esse é o não saber. Esse é o não saber. Então, essa arrogância de quem tem todo o arcabouço teórico circunscrito a uma perspectiva, que é a perspectiva europeia. Obviamente que essa perspectiva foi mudando ao longo do tempo, mas o que se perdeu na psicologia, por exemplo, não aprendendo com as sociedades tradicionais africanas sobre processos de cura, comunidade, coletividade e espiritualidade, quando a psicologia começou a prestar atenção nisso, nós já tínhamos muita história sobre isso antes, nós negros e negras, nós temos nas sociedades tradicionais africanas coisas belíssimas, que eu estava discutindo esses dias com o Ivair, falando para ele de um processo de cura que eu participei com o Kabengele, por chamada do Kabengele Munanga, de uma banca de doutorado, em que o pesquisador estudou um processo de cura de transtornos mentais numa sociedade tradicional africana. Então, ali você vê o lugar da comunidade, o lugar da liderança espiritual, o lugar daquilo que a gente chama de retiro no candomblé. Então, quanto a nossa psicologia perdeu ao não reconhecer isso? E isso pode se traduzir em todas as outras ciências, quer dizer, uma perspectiva única, um pensamento único, que é assim, um bloco pensando, tem tanta coisa para se aprender, tanta coisa legal para se aprender a partir do que se produziu na Europa. Mas tem um mundo que não estava na Europa, ou que inspirou a Europa a assinar muito conhecimento que a gente só vai saber depois, que veio lá do Egito, que veio de outros lugares. Então, branquitude, no meu entendimento, tem este lugar de não nomeação, de se retirar de uma história,
de pensamento único, é um único amplo, porque a Europa tem toda a sua diferença, mas de não reconhecer todo o outro, toda a dimensão da alteridade. Branquitude tem esse lugar essencial do medo, mas as nossas instituições e as suas lideranças e o escopo teórico que as orienta é, acima de tudo, branco. Então, hoje, quando eclode, eu trabalho em muitas instituições com brancos querendo alterar essa realidade, é toda uma outra perspectiva que a gente pode trazer e contribuir socialmente. Então, acho que eu traria isso, diria que nem todos os brancos estão na liderança das grandes instituições brasileiras, mas todos os que estão lá são brancos. Então, eu me relaciono como um branco num campo antirracista, podendo trazer essas coisas e podendo, como nos ensina a Marcha das Mulheres Negras, apontar a partir de quem esteve fora, dos segmentos que estiveram fora, dessa caixa onde se meteu, onde se concebeu o conceito de sucesso, de sociedade, de desenvolvimento, a gente esteve fora dela ou participando dela de uma maneira muito marginal, a gente pode enxergar outros horizontes, pensar outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de sociedade, outro jeito das pessoas viverem bem, estarem bem, né? Então, essas minhas provocações iniciais sobre branquitude, que hoje, para finalizar mesmo, está tão presente, tão explícita nas principais lideranças nacionalistas, fascistas que a gente tem aí. A gente pode ver tudo aquilo que um pouco daquilo que eu falei, tudo aquilo que o movimento negro fala no discurso destas pessoas, dessas lideranças fascistas que a gente tem hoje. Então, é um assunto atualmente muito importante e atual. Muito obrigada, é muita coisa para assimilar. Nós estamos aí com algumas perguntas para você. Devo aqui confessar, para mim é uma discussão nova. A gente fala muito de negritude, a branquitude ainda é uma questão, né, que eu sinto essa necessidade de aprender mais. Então, eu vou aqui fazer a leitura de algumas perguntas e aí a gente se organiza para... São 3 perguntas, posso fazê-las todas ou você quer que faça? Responder aos poucos? Não, pode fazer as 3. Então, tá. Então, a primeira pergunta é de Elizabeth Pereira. Ela diz o seguinte: como podemos desconstruir essa estratégia da branquitude? Porque eu tenho a impressão de que os brancos estão ocupando os lugares de liderança nas propostas antirracistas das universidades e outros. Por que ela tem essa impressão, né? Que os brancos estão ocupando esses lugares de liderança nas propostas antirracistas das universidades e outros? Seria mais uma estratégia para manutenção de privilégios e egos? Então, a Elizabeth, ela te fez 3 perguntas, né? Na verdade. A segunda pessoa a perguntar é a Maria de Lourdes Dias Moreira. Ela diz o seguinte: o que podemos fazer no segmento da educação infantil para não tornar a criança negra um depositário? Soraya Roberta pergunta: gostaria que a professora Cida Bento falasse um pouco sobre o crescimento do fenômeno do branco salvador, entre aspas. Pessoas que têm se inserido na luta antirracista, mas sem uma postura crítica e de responsabilização. E, por fim, acabaram sendo 4 nesse primeiro bloco. Eleciana
Eleciânia Tavares Cruz pergunta: como vencer o desafio do racismo institucional no mercado de trabalho e nas instituições públicas, inclusive pelo viés da mão de obra terceirizada? E aí, professora, eu vou incluir uma questão que é minha, porque nós trabalhamos nos núcleos de estudos com a formação docente, com a implementação das leis, 10.639 e 11.645, e essa questão do professor e da professora branca sempre surge, né, como esse discurso de alguém de fora da questão. Então, se você puder abordar um pouquinho, né, esse lugar, né, quando a gente fala de implementação de leis, né, que trazem a questão do antirracismo. Então, são essas as perguntas por enquanto. Tem outras, mas a gente pode fazer um segundo bloco, que eu acho que dá tempo. Dá tempo. Bom, eu acho fundamental a gente explicitar e, vamos dizer, destruir essa estratégia de dominação, de branquitude, que tem muita similaridade com masculinidade, que tem muita ligação com cisgênero, quer dizer, aqueles que concebem o mundo como se o mundo fosse criado para eles, estranham os outros que se sentem partes desse mundo. Então, é fundamental, e a Nilma, eu acho que tem uma expressão muito importante quando ela diz do movimento negro educador, quer dizer, sim, nós temos uma tarefa pesada, que Florestan Fernandes também dizia lá atrás, que quando a gente fosse, teria que levar todos os outros excluídos. No livro Saber Militante, o Florestan Fernandes diz isso, porque a gente é o mais discriminado. Se então até a gente pode entrar, os outros todos podem, a gente teria que levar todos os outros. Então, discutir discriminação racial é discutir, muitas vezes, toda a exclusão. Então, você não tem outras alternativas que não seja num diálogo, numa pressão, numa tensão, numa construção onde o branco está colocado, porque ele está dentro das instituições. Exceto se a gente fosse destruir as instituições, nós vamos ter que lidar com isso. E a coisa mais importante para mim é discutir a herança e o lugar, quer dizer, discutir relações raciais trazendo sempre herança branca e negra, e nunca trazendo, seja para as crianças brancas e negras, nunca trazendo uma questão isolada, exceto quando nós negros estamos nos preparando para o enfrentamento de uma instituição, tipo um NEAB dentro de uma universidade. Ali você produz pare sobre um determinado grupo, né? Para toda a comunidade universitária. Então, às vezes, você precisa desses espaços, mas eu sempre acho fundamental trabalhar com todos os segmentos. Não há nada que eu tenha que falar com uma criança negra, que uma criança branca não precise ouvir para saber, para reaprender a se colocar nas relações. Sim, brancos estão na propostas antirracistas, e hoje eu não sei por conta de que eu estava lembrando que o primeiro recurso que surgiu para o programa Juventude Viva, quem liderou isso no governo federal, num governo de esquerda nossa, lá em Brasília, foi uma mulher branca, que eu nem vou citar o nome, eu tenho ela na cabeça agora, ela é uma pessoa que eu respeito, ela é de esquerda, mas eu perguntei a ela, cara, o que é que você está fazendo lá? Né? A primeira verba que surge para a Juventude Viva tem uma mulher branca no lugar de segurar a caneta. Isso a gente vê na direita, escandalosamente, nós vimos, infelizmente, na esquerda também. Então, eu continuo na esquerda, mas apontando isso toda vez. Quer dizer, vamos fazer uma ação antirracista? Vamos, todos juntos discutimos, mas depois o branco não consegue sair daquele lugar. É uma coisa caquética de liderar. E isso a gente vê em todo canto. E em todo canto, o que eu acho que a gente tem que fazer? O que a gente está fazendo de maneira
irrepreensível, absolutamente competente, que é mostrar que isso está acontecendo e pressionar para mudar a realidade. Da criança na educação infantil, eu sempre me pergunto bastante isso, porque ela é muito indefesa, embora ela tenha muito da herança que as nossas ancestrais trouxeram, que está lá dentro dela. Mas uma criança precisa ser aceita, precisa ser abraçada. Se o cabelo da outra está sendo penteado e acariciado, ela quer também isso. Então, o desafio na educação infantil é muito grande, porque envolve o corpo, porque envolve toque de corpo. E porque uma das fases mais agudas, né, uma das etapas onde a gente tem mais consciência aguda da hierarquia racial, é nessa etapa de até 5 anos. E vários estudos dizem, primeiro, a criança aprende a hierarquizar. Como ela aprende? Ela aprende rapidamente o que é mais valorizado e o que não tem valor. Isso, muitos estudos trazem essa etapa de 3 a 5 anos como fundamental. Então, estar presente na escola, fundamental para as mães negras. Prestar atenção nos ambientes, se eles não são só brancos, fundamental, nas brincadeiras, nos brinquedos, na arte, na maneira como são tratadas as crianças, na forma como tua criança chega, é fundamental. Nessa etapa, a crueldade ela é explícita. A criança não dá mesmo a mão para a criança negra, porque tem medo de sujar a sua, e a gente precisa ajudar a nossa criança. E eu sempre acho que 2 os caminhos. Um é ajudá-la a enfrentar que ela está numa sociedade racista. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Não traga para o seu corpo e para o seu cabelo. 2, você tem um passado de profundo orgulho. Lembrar do que é que nós trazemos na nossa história lá de trás e no nosso contemporaneidade. E aí eu já falei do Salvador, né? Quer dizer, eu acho bem importante o surgimento dos brancos antirracistas, tarda isso. Quando alguém perguntou por que o movimento negro não reagia, que nem o movimento negro norte-americano, no caso Floyd, qual o problema do movimento negro? Eu perguntei, será que o problema não é o branco brasileiro que não larga o osso do privilégio de jeito nenhum? Então, trazer esse tipo de discussão o tempo inteiro é fundamental, colocar o branco o tempo inteiro é fundamental. Os desafios do trabalho são muito grandes, né, para brancos e negros, mas o trabalho e as terras ocupam um lugar muito importante no capitalismo, né? Eles não são à toa territórios da dominação branca, né? Eu acho que pós-pandemia a gente tem muita coisa a discutir sobre isso. Se quando alguém me pergunta o que se faz agora, porque as pessoas estão desempregadas, é ajudá-las a ter comida na mesa. No CERT, a gente fez coisas que a gente não tinha aprendido a fazer em 30 anos, que é, muito objetivamente, isso. As pessoas vão ter muita dificuldade financeira em janeiro, em fevereiro, em março, e a gente tem que colaborar para cestas básicas. Agora, pensar trabalho, abrir trabalho, discutir como a discriminação se dá, mesmo quando amplia o número de jovens se preparando em todos os campos e as empresas não abrem, isso precisa ser mais matéria de jornal todo dia. E mais, inteligência artificial, tecnologia, pensar qual o significado que tem isso para a gente. Eu estou produzindo um texto sobre inteligência artificial em RH, você tem um monte de ações fora do Brasil, porque a inteligência artificial é absolutamente competente para identificar o homem branco e 35% de competência para identificar a mulher negra, porque ela é pensada por homens brancos. Eles que pensam um sistema de pesquisa de currículo, de seleção, e em edital, essa coisa toda. Então, a inteligência artificial e a tecnologia precisa da nossa olhar crítico e a nossa presença na concepção. Eu acho que nesse momento é isso. Acho que é o que eu falei sobre professor branco, estar nas escolas e exigir a implementação de lei, a gente não pode parar nunca, mas os nossos educadores
de diferentes maneiras, têm feito isso. Professora, muito obrigada. Tem aqui, só informando que nós temos inscritos neste seminário 2.126 pessoas até o momento. Então, que bom! Assistindo a essa mesa, nós temos 432 que pessoas. Maravilha! É uma mobilização muito bacana, muito importante aqui na cidade. Tem um comentário aqui da Verimar Mendes, ela fala para você. Maria Aparecida Bento, nos ajuda a levar os outros conosco. Ela diz assim. A Heleciânia Tavares, ela diz, o filme 12 anos de escravidão mostra claramente o branco salvador. Precisamos estar atentos. A Silvia Regina também comenta, um dos maiores educadores de todos os tempos é o movimento negro, fazendo referência, né, ao que você acabou de nos dizer. E a Elizabeth Pereira agradece. Obrigada, professora Cida Bento, por mostrar que não era uma implicância minha. Realmente é o branco se mantendo no poder. E a Andréia Gomes diz, participar desse seminário é compartilhar o conhecimento e, além de articular as ações pedagógicas, é ampliar na educação infantil o valor que potencializa as interações dos saberes. E aí, professora, eu vou te passar as últimas perguntas e a gente encerra nesse bloco, pode ser? Uhum. Então, a próxima pergunta é da professora Juliana Gualberto, que diz o seguinte, professora Cida Bento, obrigada pelo percurso que fez conosco. Pensando na apresentação da senhora, como vê a formação de crianças vindas de famílias interraciais? O Leandro pergunta, queria colocar uma questão na linha do que a professora Maria das Mercês colocou. Como a branquitude pode ser pensada como um lugar de fala do docente branco na educação antirracista? Ainda o Leandro pergunta, sinto que muitas vezes docentes brancos usam o seu lugar de brancos para desviar do debate antirracista. Dizem que não sentem propriedade porque não é o lugar de fala deles, ou seja, é o problema do negro. Silvia Regina, ela pergunta, qual é a concepção de branco salvador? Onde consiste a diferença entre branco salvador e branco antirracista? E, por fim, o José Anchieta pergunta, o que dizer do presidente da Fundação Palmares? Então, encerramos as perguntas nesse momento para que a gente possa fazer o fechamento, tá bem? Muitas coisas, muitas perguntas. Quando eu trabalho branquitude, eu sempre trabalho considerando as diferentes posições de brancos. Eu sempre trabalho pensando que é fundamental. Eu sempre trabalho da mesma maneira como eu lidei com a questão de homem e mulher. Os homens estariam presentes na nossa vida e teriam avanços e recuos nesse processo de pressão que nós sempre fizemos pela nossa autonomia, pela nossa liberdade, pela nossa integridade física e emocional, enquanto mulheres negras, com os nossos companheiros ou companheiras. Então, a mesma coisa eu penso com relação ao branco, porque eles estão nas instituições e estão cada vez mais desconfortáveis. O cada vez mais desconfortável pode ser, então, vai lá para a favela e mata o negro. Depois você pergunta qual é o nome dele. Mas mata primeiro, isso pode ser. E esse desespero tem a ver com o desconforto crescente com a ampliação das cotas, das vozes negras, da presença negra onde ela nunca esteve, do negro explicitando o que está acontecendo. Isso é uma das possibilidades de resposta branca. A outra pode ser essa mesmo. Eu não tenho lugar de fala, quem tem que falar é o negro, e muitas vezes a gente coloca o branco nesse lugar. A gente diz, mas você é branco, você não tem que falar, não, você tem que falar assim, você não tem que falar sobre negro, sobre eu negra, você tem que falar sobre você, do lugar onde você está, o que é que você pode fazer? Você tem que se haver com a sua história, entender o que é ser branquitude,
porque todos se defendem. Você vai se defender dizendo que você chegou, a sua família chegou onde está, pelo mérito. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. Né? Então, trazer isso é fundamental quando tem um branco que entende que ele não tem que falar sobre isso. E é aquele branco que vai nos salvar. Né? Também dizer que ele está repetindo, que é mais do mesmo, brancos liderando, que a gente quer, que tem que sentar junto, humildemente, aprender com os negros e dar um passo atrás. Quando a iniciativa é negra, o branco está junto, mas um passo atrás, o protagonismo é negro. Isso eu acho fundamental. Sobre famílias interraciais, eu acho que é da história dos grupos diferentes vivendo juntos. E tem aí muito grandes desafios, desde o pai e a mãe, seja ele negro, ou ele branco, ou ela negra, os desafios que tem de um casal se manter junto numa sociedade racista, o tempo inteiro branco será, ou a branca será provocado, e o negro, permanecer numa relação amorosa não é pouco, e irão ver a repercussão sobre seus filhos. E aí eu entendo que poder estar falando sobre lugar de branco, lugar de negro, honestamente, historicamente, amorosamente, é fundamental. A miscigenação não é uma coisa fácil, né? Hoje se discute pardos, que eu nunca discuto, porque eu acho que isso visa fragilizar o sistema de cotas, então eu reconheço que quem é mais negro tem mais discriminação, mas vamos conversar sobre isso em outro lugar. Eu não fragilizo o sistema de cotas, deslegitimando o que o sustenta, que as categorias que tem aí. Mas este é um tema delicado, que eu entendo que a gente tem que prestar atenção sobre as crianças oriundas, e na minha família, por exemplo, e acho que em grande parte das famílias brasileiras você tem isso, mistura. A gente olha para o espelho e vê. A gente olha para o espelho e vê a nossa pele, o nosso cabelo, e vê a diferença com os nossos antepassados, né? Ok. Bem. Eu encerro, né? Já chegou ao final. Tem aqui só 3 comentários que eu gostaria de ler para você, professora. A Vanessa Marques, ela diz: o mundo, entre aspas, é pensado por branco e para os brancos, mas eles não contribuem com praticamente nada de história, de cultura. Simplesmente se apoderam das culturas e tecnologia dos povos subjugados. São comentários que eu vou fazer a leitura e você vai ter ainda uns 5 minutos de considerações finais, se quiser abordar, fique à vontade. Andréa Gomes diz: o saber com um olhar voltado para a valorização do respeito à diversidade, aos direitos, da valorização da nossa identidade, história e cultura de raízes, compartilhando esse conhecimento com todos. E, por fim, a Carla Augusta Pereira: parabéns, professora Maria Aparecida, fala esclarecedora e, ao mesmo tempo, nos leva à reflexão e crítica de atitudes do nosso cotidiano. Então, são 14h27, nós vamos passar a palavra para a professora Cida Bento, para ela fazer as considerações finais. Já aproveito para agradecer a Mádila, que está aqui conosco, né, com o intérprete, agradecer as meninas do chat, Carla e Ana Maria, e já convidar vocês que às 14h30, 14h35, quando terminar essa mesa, começamos as outras mesas temáticas. Professora, já agradeço, com o coração aquecido pela sua presença, que conseguiu, na sua agenda, né? Nós já sabemos de você já de muito tempo aqui na nossa rede, né? Patrícia Santana, que tem toda essa trajetória. Então, já agradeço de antemão e fique à vontade para as suas considerações finais. Então, eu esqueci de falar sobre o presidente da Fundação Palmares. Eu gostaria de não dizer o que eu gostaria de ver do que fosse feito com ele, mas eu acho que a melhor ação nossa é ajudar a nossa população a compreender o que que caminho temos que seguir para não escolher o branco que o colocou lá, porque ele é o braço preto de um branco.
né? Como é que a gente não permite que um fascista escolha um capitão do mato para destruir uma construção tão rica, né? Ele tem problemas de autoestima, mas a população negra está orgulhosa de si, por isso que ela tem a Fundação Palmares existe também, né? Porque guarda muito dos nossos tesouros. E eu só queria finalizar dizendo sobre alguém que disse do branco se apoderando da cultura alheia. Você se empobrece mesmo quando você rouba o outro, porque o outro é que tem que ao extremo para produzir um pouco para ele, muito para você que está usurpando. Mas tem um grau de força, sem fazer apologia à violência que nós sofremos, mas a gente acaba adquirindo um grau de luminosidade, de força moral, ética, espiritual, enquanto alma do nosso povo, que é imbatível. Né? Então, eu acho que pensar no que nos roubou tem que vir junto com pensar no lugar que ocupa o expropriador, né? O expropriador que tem muitas portas abertas, ele nem precisa se esforçar muitas vezes, a cor da pele dele abre a porta. É um tipo de energia que ele tem que puxar dentro dele para ele seguir a vida em frente, e o outro tipo de força que nós puxamos. Ok que a gente tem que lutar contra a violência, mas essa força está no nosso povo, ancestralmente. Trazê-la também como luminosidade para nós é fundamental para o nosso destino. E para o destino de todos, porque é como eu disse no começo da minha fala, por tudo que vivemos e pelo lugar onde estamos, mora em nós a luz que vai iluminar o caminho de todos nós. Não quero trazer esse peso, mas é que já mora em nós. A gente pode não reconhecer, mas já mora em nós. Obrigada. Muito obrigada, professora. Esperamos você outras vezes. Agradecemos a presença da professora Maria Aparecida Cida Bento, que estamos aqui todas emocionadas. Agradecemos a presença de todas e todos que estão nessa mesa conosco e seguimos o nosso seminário. Uma boa tarde. Boa tarde, querida.